Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. E nesse módulo você vai aprender a respeito das audiências que chegam aqui na correspondência jurídica. E a gente vai dar um foco ainda maior nas audiências que vocês podem realizar, que são as audiências como prepostos. Mas o que significa isso? Já já nós vamos estudar quais são as modalidades de audiências que chegam aqui na correspondência jurídica. Mas é importante destacar o seguinte: comparecer numa audiência não é um ato exclusivo de advogado. Calma, vamos por partes. Nós temos o comparecimento de advogado em audiência, beleza? Precisa ter OAB para poder participar, mas nós também temos um outro tipo de comparecimento na correspondência jurídica, que é o comparecimento de preposto. O preposto, caso você não saiba, o preposto ele é o representante de uma empresa. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo que com certeza você vai conseguir se identificar. Se eu, Fernanda, tive um problema com um banco, eu vou entrar com um processo, correto? Beleza, eu sou a autora desse processo. Eu vou contratar um advogado e vou dizer: doutor Fulano, vamos entrar com esse processo porque eu passei por isso, isso e isso em relação ao banco. Tudo certo. Só que do outro lado, lá representando o banco, vai ter o advogado do banco, mas peraí, não tem como um CNPJ comparecer numa audiência, não tem como uma empresa comparecer numa audiência sem ser representada por uma pessoa física. Então, o preposto ele é justamente esse representante, essa pessoa que irá representar essa empresa numa audiência. E é justamente por esse motivo que não há a obrigatoriedade de ser advogado. O preposto ele não precisa ter OAB, porque da mesma forma que eu posso entrar com um processo contra uma empresa, e eu não preciso ser advogada, qualquer pessoa pode entrar com um processo e tá acompanhada de um advogado, lá do outro lado, a parte naquele processo, ou seja, a empresa, também pode estar acompanhada por um advogado, mas quem representa essa empresa não precisa ter OAB, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Para contextualizar melhor vocês aqui nas audiências, o que é que significa isso? Que momento processual é esse? As audiências, elas podem ocorrer em diversos momentos dentro de um processo. É comum que a gente veja logo no início as chamadas audiências de conciliação, que nós vamos estudar mais para frente. Nós temos outras audiências também, audiências que parecem mais aquelas que a gente assiste em novela ou em filme, que são as audiências de instrução. As audiências, tirando a conciliação, mas voltando principalmente aqui para a instrução. As audiências, elas são o momento ideal para que as partes, autor e réu, para que ambas as partes possam produzir as suas provas orais. Ou seja, se o juiz vai ouvir aquela parte, aquele autor, aquele reclamante, aquela empresa, se o juiz, os advogados querem fazer perguntas para testemunhas, então é o momento dessas provas orais serem produzidas. Qualquer outro tipo de prova, em documento, por exemplo, já vai estar no processo. A audiência é focada para isso, oitiva de partes, oitiva de testemunhas, ou, claro, tentar um acordo. Elas são diferentes e a gente vai estudar um pouco mais sobre elas. Bom, você já viu que todo mundo pode comparecer em todo tipo de audiência. O que vai variar é a contratação, porque você poderia ir como preposto. Vamos lá, aqui na correspondência jurídica nós temos basicamente 3 tipos de contratações para comparecer numa audiência, seja ela qual for. Nós temos a contratação para comparecer preposto e apenas preposto, ou seja, mesmo que você não seja advogado, você consegue ir sozinho para uma audiência. Vê se não é de grande responsabilidade esse trabalho. Então você pode fazer audiência só como preposto. Pode ser que você receba contratação para ir um advogado e um preposto, e pode ser que você receba contratação apenas para comparecimento de um advogado. Isso vai variar de acordo com a área, tá, pessoal? Existem processos onde não é obrigada a presença de um advogado, por exemplo, no PROCON. Então, alguns escritórios de advocacia vão contratar apenas preposto. Certos processos de juizado especial. Isso vai depender de fato de caso a caso. O importante que eu quero que você saiba é: pode ser que chegue só contratação de preposto, só contratação de advogado e contratação para ir um advogado e ir um preposto.
tá certo? O que significa isso? Vocês, como irão como prepostos, caso recebam a demanda para comparecimento de ADV e de preposto, vocês irão como prepostos e vocês vão indicar um advogado para irem juntamente com vocês nessa audiência. Eu sei que quando a gente ainda vai começar, a gente fica um pouco receoso. Meu Deus, mas Fernanda, eu não conheço nenhum advogado. Como que eu vou fazer isso? É muita responsabilidade. Não se preocupe. Vocês vão conhecer muitos colegas advogados que atuam na correspondência jurídica. De coração, isso não deve ser uma preocupação. Até porque vocês já estudaram um pouco a respeito de prospecção de clientes na correspondência e da mesma forma que um contratante pode te contratar, você também pode encontrar um parceiro. Nada te impede de entrar numa plataforma para correspondente jurídico, de ir atrás em perfis, em redes sociais, de advogados que atuem com a correspondência jurídica. Porque, veja, não basta ser qualquer advogado, tem que ser um advogado com conhecimento específico de correspondência jurídica, tá certo? É a mesma coisa de que você querer contratar um advogado especialista em direito do trabalho, só faz direito do trabalho, para comparecer, para acompanhar um caso criminal. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, é indicado que vocês busquem advogados que já conheçam e que já atuem na correspondência jurídica. Eu queria aqui destacar algumas observações. A primeira delas é, não dá, vamos dizer que você conheça alguém que é advogado, que atue na CJ, ou que você esteja cursando direito, daqui a pouco queira tirar sua OAB. Quando você recebe a contratação para advogado e preposto em audiência, significa que 2 pessoas devem ir. Não dá para você acumular essa função. Você não pode ser, no mesmo processo, o advogado e o preposto, tá bom? Então, são sempre 2 pessoas indo para aquela audiência. Uma repercussão disso, 2 repercussões disso. Você, meu querido, minha querida, você tá indo como preposta, como preposto. Sempre que chegar essa solicitação, e eu já até pincelei sobre isso, você é quem vai indicar o colega advogado que vai te acompanhar. Certo? O contratante, ele quer os 2. Ele falou advogado e preposto, ele já quer tudo. O orçamento para comparecer o advogado e o preposto, ele já quer que você diga quem irá como advogado, caso você esteja indo como preposto, tá bom? E uma segunda repercussão é, quem faz o pagamento do seu parceiro é você. O contratante vai te dar o prazo de pagamento, ele vai dizer, beleza, tudo certo com esse orçamento que você me passou, você vai receber esse dinheiro na sua conta e você será o responsável por repassar para o seu parceiro, para aquele colega que foi como advogado com você naquela audiência. Uma última observação, quais são os locais onde nós mais recebemos essa solicitação para comparecer em audiência aqui pela correspondência jurídica? Pessoal, um local que a gente recebe contratação pra caramba são as audiências em PROCON. O PROCON é um órgão extrajudicial, não é um órgão, não é dentro do Poder Judiciário, então é legal também, é uma dinâmica diferente, mas chegam audiências pra caramba em PROCON. E o legal é que a maioria dessas audiências, basta que você compareça como preposto, você não precisa ir com um advogado, salvo se o contratante quiser. Porque mesmo que não seja obrigatório, pode ser que o contratante queira, que o cliente dele exija que vão as 2 pessoas, tá certo? Mas é muito legal porque você consegue ganhar dinheiro, consegue ganhar muita experiência em audiências de PROCON, que são apenas de conciliação, não tem audiência de instrução em PROCON. É super interessante. Além do PROCON, nós recebemos também muita audiência na Justiça do Trabalho. Vocês vão fazer audiência trabalhista pra caramba. Vocês vão fazer muita audiência em juizados especiais. E vejam, nós também temos audiências em todas as áreas. Nós temos audiências criminais, audiências cíveis em relação a processos de família. Mas, como o nosso foco aqui são as audiências que vocês irão como prepostos, família não vai ter audiência para ir como preposto, criminal também não vai ter audiência para você ir ali como preposto, tá certo? Então, vamos focar no que realmente mais vai chegar, nas contratações mais robustas que vocês irão receber. PROCON, juizado especial, cível de um modo geral e também as audiências trabalhistas. Vamos falar um pouquinho a respeito das diferenças das audiências em relação às áreas do direito. A gente conversou aqui quais são os principais locais, os principais tipos de audiências que vocês irão realizar como prepostos, mas é importantíssimo destacar que a dinâmica em si dessas audiências ela vai variar de acordo com a área.
Veja, tudo que você vai estudar lá na aula de audiência de conciliação, de instrução, aquilo ali é o padrão, beleza. Instrução é instrução, conciliação é conciliação, isso não muda. Mas as audiências, elas são diferentes, elas possuem ritmos diferentes na prática. E o que é que eu aconselho? Como cada rito terá suas características próprias, como cada área terá sua própria característica em relação às audiências, eu sugiro fortemente que sempre que vocês precisem comparecer numa audiência, vocês podem até fazer esse exercício com antecedência, tá? Mas assistam audiências, isso é fundamental para perder o medo de realizar esse ato, que é um ato muito importante dentro do processo. Nós temos aí audiências online, tem um site inclusive que leva esse nome, salvo engano, Audiências Online. Vocês podem entrar nesse site, mas não fiquem apenas no virtual. Por quê? Porque embora seja um acervo gigante de diversos tipos de audiências, nós sempre ganhamos, nós sempre aprendemos mais quando nós vamos pessoalmente. Então não tem problema, essas audiências em regra são públicas. Pode ir lá no Procon assistir a audiência, pode ir no juizado especial para assistir a audiência, pode ir na Justiça do Trabalho para assistir essas audiências. Porque quando você vai pessoalmente, além de você já se familiarizar com aquele ambiente, você já vai saber endereço, você já vai saber qual local essas audiências ocorrem, você também vai começar a ter uma visão diferenciada em qual sentido. A postura do juiz, a postura do conciliador, a postura dos seus colegas, porque você vai estar lá como preposto, mas do outro lado vai ter um advogado, vai ter alguém, uma parte. Então você já vai se acostumando com todo esse universo jurídico. Principalmente quando eu sempre comento isso com meus alunos e minhas alunas que são estudantes de direito. Veja, quanto menos contato com o mundo jurídico você tem, maior deve ser sua preparação. Então, focando aqui nessa preparação para fazer uma audiência, sem dúvida alguma, assista a audiência presencial, tá certo? Assista a audiência online também, quando estiver assim mais de bobeira, um tempo livre, vai lá, assiste uma audiência. E claro, assista às aulas que a gente vai ter aqui a respeito dos tipos de audiências, porque serão as audiências mais comuns de chegarem. E até pegando um gancho do que eu falei aqui para vocês sobre as audiências terem certas particularidades a depender da área. Sabe uma bem interessante? Onde é que você vai se sentar ali na mesa de audiência? Pois é, pessoal, isso daí vai mudar de acordo com a área, vocês acreditam? Mas qual é a regra? Eu vou te passar aqui e não se preocupe que vai ficar bem claro. Quando você for fazer uma audiência, você vai saber exatamente em qual lado da mesa se sentar. Para as audiências cíveis, eu até fiz uma anotação que é para eu não correr o risco de falar uma coisa, né, errada. Mas para as audiências cíveis e audiências criminais, o autor, ele vai sentar à direita do juiz e à esquerda de quem entra. Ou seja, eu sou juíza, tá certo? Você tá entrando aqui na sala. Você tá entrando na sala, a gente tá numa audiência de PROCON, uma audiência de juizado, uma audiência civil de um modo geral. O autor desse processo vai sentar aqui, ó, eu sou juíza, à minha direita, ou seja, à esquerda de você que tá entrando aqui na sala. Do outro lado, vai sentar o réu, né? Vai sentar a empresa demandada. Autor, réu. Isso aqui em audiências cíveis. Já nas audiências trabalhistas, por quê? Porque a área trabalhista ela é toda diferentona. É o contrário. Eu sou juíza, você está entrando aqui na minha sala de audiência. Tá aqui a nossa mesa, certo? Eu sou juíza aqui do meu lado esquerdo, ou seja, à direita de você que está entrando, vai se sentar o reclamante. Reclamante é como nós chamamos o autor na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, tá certo? É só mesmo um termo. O reclamante vai sentar aqui, ou seja, o autor na Justiça do Trabalho senta à esquerda do juiz e à direita de quem entra. O reclamado, ou seja, a empresa reclamada, o réu, vai sentar do outro lado. Isso daí, pessoal, é só costume, é hábito, rapidinho vocês pegam. Vocês podem, inclusive, se na hora deu um branco, eita, agora, Fê, tô aqui no TRT, não lembro mais qual é a ordem, vou fazer uma audiência no juizado, não lembro mais a ordem. Espere que a outra parte se sente primeiro. Você pode aguardar, ela vai se sentar e depois você senta no lado que ficou vago, tá certo? Mas isso daqui vocês vão pegar rapidinho, são apenas detalhes, mas que fazem toda a diferença. E infelizmente eu já tive de levar puxão de orelha de juiz porque sentei do lado errado e ele pediu que eu trocasse. Tudo bem, enfim.
Mas é uma questão, né, de manter ali a ordem, de saber exatamente quem tá falando, quem tá por qual parte. Eu entendo a importância. Eu só não entendo pra que o juiz também vai precisar dar aquele chão de orelha, né? Besteira, um detalhe, mas fica ligada. Eu coloquei aqui, pessoal, alguns pontos sobre como se portar nessas audiências, independente do tipo de audiência, independente de você estar indo como preposto ou como advogado. Claro que aqui a gente está focando mais no preposto. Primeiro ponto, o nervosismo é normal. Você vai ficar nervosa, você vai estar nervoso na sua primeira audiência ou nas primeiras audiências. Faz parte. Você não pode deixar que esse medo ou que esse nervosismo te bloqueie. Você tem que fazer, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda para fazer essa audiência, mais confiante a gente fica. Por quê? É como se aquele medo do desconhecido, ele fosse sendo quebrado, a gente fosse, não, mas eu sei o que eu vou fazer, eu tô nervosa porque é a primeira vez, são as primeiras vezes, as primeiras audiências, mas tudo bem, o nervosismo ele é normal. A sua postura é que vai ser, de fato, um diferencial para vencer esse grande obstáculo que eu sei. É uma das maiores dificuldades que os advogados têm quando estão começando. Eu morria de medo de fazer audiência e eu já era advogada. Infelizmente, eu não conhecia a correspondência jurídica ainda na faculdade para que eu pudesse, como estudante, já ter essa oportunidade de fazer diversas audiências. Então era dor de barriga, não conseguia comer antes da audiência, era muito nervosismo. Se prepare para isso, porque o nervosismo será cada vez menor e você vai saber administrá-lo bem. Segundo ponto, passe segurança mesmo que você esteja com medo. Isso tem muito a ver com o que a gente conversou. Você tá lá naquele ato, naquela audiência, passe segurança, sabe? Tenha postura, mantenha sua postura. Olhe nos olhos do juiz, do advogado, da parte contrária, de quem estiver falando com você. Por quê? Por mais que esteja um turbilhão de emoções aí dentro, você precisa passar essa confiança, cabeça erguida, postura, fala pra fora. Fale bem. Isso daí vai fazer diferença. Terceiro ponto, cuidado com os termos. Ó, mesmo que seja uma audiência de conciliação, que a gente vai estudar daqui a pouco, e elas tendem a ser audiências um pouco mais informais, e eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, não é um ato informal, elas são mais informais quando a gente leva em consideração, por exemplo, uma audiência de instrução ou uma audiência una. Mas cuidado com os termos, você não tá lá falando com um vizinho seu, com um amigo seu, você tá num ambiente extremamente formal. Então, cuidado da forma que você tá falando, o que você tá fazendo, né? Toda a questão da postura também, mas muito cuidado, porque às vezes a gente carrega alguns vícios de linguagens e pega mal ali na hora. Próximo ponto, formalidade, inclusive com as roupas. Exatamente, é um ato formal, mesmo que seja uma audiência de conciliação, mesmo que você esteja indo como preposto e não como advogado, mas existe toda essa formalidade do universo jurídico. Qual é a minha sugestão? Muito cuidado com o que você está vestindo. Você não precisa ir, ai meu, eu tô super luxuoso, super luxuosa. Não, não é sobre isso, não precisa disso. Mas tenha cuidado para estar alinhado, para estar alinhada. Se você é preposto de uma empresa, busque ir com uma calça social. Você até pode ir, preste atenção, você até pode ir com uma calça jeans, mas nada de calça jeans rasgada, nada, não. Uma calça jeans que, sabe, limpinha lá, organizada e bonitinha, de preferência uma única cor, tá? De preferência uma cor até mais escura, para deixar um pouco mais formal, tá? A tua vestimenta. Uma blusa, não precisa ser aquela blusa com a manga comprida, pode ser até uma com a manga curtinha mesmo, uma blusa de botão. Tô dizendo preferencialmente, não precisa ir de gravata, de terno e gravata, você tá indo como preposto, não há necessidade. Mas eu sugiro fortemente que vocês optem por uma blusa de botão, mesmo que com a manga curta, uma calça jeans escura ou preferencialmente uma calça social, tá certo? Acabou, fechou, não tem discussão. Não quero ver ninguém de boné, não quero ver ninguém de sandália aberta, não rola. Pros meninos, certo? Para as minhas queridas prepostas, pessoal, é muito mais tranquilo. Vocês não indo de alcinha, eu tô com uma blusa de alcinha aqui por baixo, porque como eu tô grávida, daqui a pouco eu vou ter bebê, é basicamente o que tá cabendo em mim, das minhas roupas de trabalho. Infelizmente, minhas roupas de trabalho não estão mais cabendo em mim. Esse blazer não tá nem fechando mais. Mas eu contornei a situação. É de alcinha? É, mas eu coloquei o blazer por cima. Então, vocês que estão indo como prepostas,
Não precisa ir de blazer, tá certo? Mas jamais eu não vou nem falar evitar, eu vou dizer proibido, alcinha para fazer audiência como preposta, não vá. Use uma camiseta, uma blusa mesmo, mais social. Pode usar até um vestido mais longo, um vestido que não fique curtinho, porque senão nem no fórum você não entra. Os seguranças costumam proibir, sabe? Quem chega com um vestido muito curtinho, muito colado no fórum. Então, um vestidinho um pouquinho mais longo. Não confundam a gente tá alinhado, a gente tá alinhada profissionalmente em relação às roupas com algo que, eu preciso comprar roupa cara, eu preciso adquirir algum produto. Não, não é isso. É de fato muito mais sobre o seu bom senso. Calça jeans para meninas não me agrada, mas se for usar calça jeans, é como eu falei para os meninos também, que dê preferência para uma calça jeans mais escura, lisa, sóbria, sem rasgo, sem nada, nenhum brilho, nada nesse sentido. Não é o ambiente, tá certo? Preferencialmente uma calça social, uma calça de alfaiataria, o que você tiver, uma saia também. Pode usar um saltinho, não tem problema algum, mas cuidado para não chegar lá, embora a gente possa usar uma sandalinha, para não chegar lá muito desleixada, tá certo? Por último, seja cordial com todo mundo. Seja cordial com o conciliador, com o juiz, com o advogado da parte contrária. Seja uma pessoa agradável de se conviver. E outra, você como correspondente jurídico, hoje você está fazendo uma audiência em determinada vara, mas amanhã você vai precisar despachar com o juiz, você vai precisar fazer algum outro ato. E se as pessoas já te conhecem e não gostam de você porque você é antipático, você chega, não fala com ninguém, você é grosso, elas vão fazer o possível para dificultar a sua vida. Mas, se você é uma pessoa sábia, trata todo mundo bem, é simpática, é simpático, isso daí vai te abrir portas. Então, às vezes, o servidor, ele pode até te ajudar em outro ato, tipo, ajudar mesmo, te dar uma celeridade maior, te dar uma prioridade maior, porque já conhece, já sabe que você é gente boa. Então, nós não perdemos nada em sermos cordiais, de fato, e educados com os nossos colegas, tá certo? Pessoal, nesse primeiro momento da aula, eu queria mostrar para vocês um pouco mais a respeito de aspectos introdutórios das audiências, que muitas vezes que não são de fato o passo a passo de como fazer uma audiência, mas é tudo que está rondando as audiências. Então, desse cenário mesmo, dessas contratações da correspondência jurídica. A gente vai entrar nas próximas aulas, nós iremos entrar no passo a passo das audiências, as audiências que mais chegam para vocês aqui na correspondência jurídica, tá bom? Mas não esqueçam, é um conjunto, não dá para você querer fazer uma audiência e só assistir as próximas aulas, não. Vá assistindo aos poucos, vá assistindo uma aula de cada vez, que dessa forma você vai obter a melhor preparação. Um abraço e a gente se encontra.